E qual foi a mensagem principal da Baha'u'lláh? Unidade de gênero humano, unidade da humanidade. Claro que para nós chegarmos lá é preciso educação, precisa treino. Por exemplo, oração e meditação faz parte da vida Bahá'í. Quando somos Bahá'ís, acreditamos e aceitamos Moisés, Cristo, Mohamed, Buda, Zoroastro, Krishna, todos esses seres. E é muito interessante que esses são complementares. Naquele dia eu estava indo de Lisboa para Lagos. Na verdade eu tinha perdido meu ônibus por 2 minutos, então eu tive que pegar o próximo. E claro, como nada é coincidência, né? Eu até senti de mudar de lugar. Eu estava sentada lá atrás, fui pra frente. Uma senhora me viu sorrindo em algum momento que eu tava conversando com outra senhora. E ela falou, uau, que sorriso bonito. E se a gente começou a conversar, eu não sei como a gente chegou na conversa de falar sobre Deus, sobre fé, sobre buscar a verdade, né, o caminho de cada um, essa busca pela verdade única. Bahá'í? Eu sou Bahá'í. Conhece Bahá'ís? Não. Nunca ouviu? A senhora conhece os Bahá'ís? E ela me apresentou a religião dela, a fé dela, De acordo com profecias. que é a fé Bahá'í. Eu nunca tinha ouvido falar, pra ser sincera. O que são epístolas? Cartas? Exato. A fé Bahá'í é uma religião independente, surgida no século XIX, na antiga Pérsia. O fundador foi o Baha'u'lláh. Ele afirmou ser o mais recente dos mensageiros divinos. Eu não sei porquê, alguma coisa me chamou nessa parte da epístola. De cura? É, Eu sei na porque. epístola. É. Eu sei. Por quê? Aqui, porque tu estás a fazer pesquisa. Tu estás à procura. E no fim desta oração há uma coisa que chamou-me a atenção que tu disseste. Os pais Bahá'ís ensinam este conceito aos seus filhos. Depois de 15 anos de idade, eles é que escolhem o seu caminho espiritual. Mas não tem essa pressão de... Não há nenhuma pressão, não deve haver, porque um dos princípios da fé Bahá'í é pesquisa independente da verdade. Porque a verdade é uma. E se nós, cada um de nós, tirando óculos de várias cores que temos, um tem óculos fumados, outro tem vidro castanho, quando olhamos para o sol da realidade, vemos cores diferentes. Mas esses são óculos da nossa educação, nosso modo de pensar, nossa religião. Senão a religião de Deus, a verdade de Deus é único. Quando o espelho está limpo, perfeito, a luz da lâmpada torna-se visível nele. Só que nosso alcance de conhecimento de realidade e desta verdade é relativo, conforme tempo, educação, etc, etc. Por isso, todas essas religiões são donos de verdade, mas de acordo com a capacidade e necessidade que nós conseguimos descobrir e conhecer esta realidade. Você acha que qualquer pessoa pode chegar a uma clareza da compreensão desse Deus uno, ou que é algo que tem que ser experienciado, não é algo só de palavras, né? Exato, exato. Fomos dotados desta capacidade de conhecer e amar a Deus. Então, qualquer pessoa tem este potencialmente, quando nascemos, temos este potencialmente dentro de nós. Aquele que em todas as religiões fala que estamos a ser criados à imagem e à semelhança de Deus, e todas as religiões falam, não quer dizer que Deus tem boca, nariz, olho, quer dizer que nós somos dotados daquela potencialidade divina. Qualquer potencialidade tem que desenvolver. Este processo não é automático, tem que ser trabalhado. Will obviously present differently, but once we get to know each other, once we get to actually
converse with one another, we'll realize that we have the same worries, the same concerns, the same needs. And so it's about really the idea of being a family and getting to know each other beyond what we physically see as the differences. Quando nascemos, é como um diamante bruto que saiu de mina. E este, só depois de ser lapidado, é que consegue refletir luz. Nós, depois de ser lapidado, conseguimos refletir luz divina e podemos mostrar nossa luz e iluminar a nossa volta. Por isso, qualquer ser humano está dotado de capacidade de conhecer. Temos que ir através de lei relacionada com aquele. Por exemplo, no mundo físico, nós temos leis físicas. No mundo espiritual, governa leis espirituais. Por isso, se nós ficarmos agarrados à matéria intelecto, não sei, também pode ser que guia-nos, ajuda a perceber melhor. Uma ponte. Mas assuntos espirituais têm que ser através das leis e métodos espirituais. Por exemplo, nós sabemos que existe eletricidade. A partir do momento que ligamos ficha e tomada, se não tiver interrompido, há alguma coisa, circulação lá dentro, que nós podemos usar isto em forma de energia, em forma de luz, em forma de temperatura. E aí nós sabemos, através de consequências, sabemos da existência de algo. Por isso, esta relação com o divino e chegar a conhecimento tal, número 1, devemos tentar ligar ficha e tomada. Aquele processo, aquela ligação, aquele desejo, aquela vontade e acto de conexão tem que existir. Porque dizem que a alma levanta sempre o voo, mas se ele estiver sujo, por exemplo, uma pomba caiu dentro da água, depois foi na lama, bem cheio, será que ele consegue levantar? Ele não vai conseguir levantar, é igual à alma. Eu postei alguma coisa no meu Instagram falando sobre Deus e eu ainda disse, não é sobre institucionalizar Deus, não é sobre a religião, não é sobre a igreja e tudo mais, tô falando sobre algo que qualquer pessoa, enfim. E aí uma pessoa mandou uma mensagem, você vai virar crente, porque já tem no inconsciente coletivo Deus ligado à religião, então se você fala de Deus, você é aquela pessoa evangélica, ortodoxa, pregando essa palavra. Então parece que tem essa resistência que eu também já tive, eu compartilhei com essa questão da igreja católica, você fica defensiva, e aí isso é como se fosse uma borracha, um látex que não deixa a tomada se conectar, então é mais sobre despir, né, também essas camadas, parece. Eu acho que não só no aspecto religioso, no aspecto científico também, qualquer pesquisa verdadeira, nós primeiro devemos tirar aquele que está na nossa casa, ficar nulo para estar aberto, porque numa vasilha que está cheia nós não podemos pôr mais coisa, cai para fora. Então devemos esvaziar-nos de conhecimentos prévios para ficar aberto para encher de novo. No método científico também, se a gente tiver ideias preconcebidas, o resultado não vai ser tanto, algumas coisas vão escapando. E há uma coisa que também no mundo comum, que nós quando falamos de religião, que em geral estamos habituados, como tu disseste, institucionalizar a Deus, Deus dentro de alguma religião que conhecemos, porque esses foram meios de nos aproximar a Deus e tentar conhecer. No Fé Bahá'í, como que os pais não obrigam os filhos para serem Bahá'ís, é pesquisa independente, é verdade. Naqueles anos que estava a fazer pesquisa, vi uma conclusão. Religião de Deus é como uma fonte de água. Nós parece que falamos sobre isso. Que nossa vida depende da água. Mas esta água, quando sai da fonte, flui na terra, fica poluída. Animais bebem, alguém lava a roupa e tal. E aquele que no princípio podia nos fazer bem, no fim faz-nos mal porque é muito poluída. Infelizmente, aquilo que acontece com a palavra sagrada é a mesma coisa. No princípio é causa das civilizações, que estamos a ver civilizações que existem, são resultados dessas revelações divinas e culturas que desenvolveram. Mas ficaram tão poluídas pela interpretação humana,
ou inocentemente, ou com alguma intenção, que aquilo que era causa da união fica causa da desunião e perde sua essência. Mas Deus, com sua amabilidade, abre uma nova fonte de água e oferece à humanidade. Não podemos separar. We are taught as Baha'is that we're all part of one human family, and no matter what our differences are, we've all come from the same source. We've all got the same body, the same blood inside us, and that we're all interconnected, and that if we can learn to live together as a functioning human family, then we'll be able to help with a lot of the problems in the world today.